Paz do Senhor, irmãos! Hoje estaremos estudando a carta à igreja em Esmirna. Esmirna fica na Ásia Menor, na atual Turquia, uma cidade bela, uma cidade portuária com um bom comércio. Também uma cidade leal a Roma. Inclusive tinha um templo em adoração ao imperador Tibério. Fazia-se um busto e as pessoas acabavam fazendo até algumas oferendas ali, e também existia a expressão Salve César ou Viva o César. O comércio dependia desta lealdade a Roma. Na descrição desta carta, nós veremos que um dos problemas da igreja em Esmirna seria a pobreza. Lembrando que posteriormente irá se cumprir esta profecia. Olha só, Atos 19 e 10 nos lembra o seguinte, que Paulo passou por esta cidade pregando o evangelho, fundando igrejas ali, na sua terceira viagem missionária. E posteriormente nós percebemos então que essa igreja prosseguiu. E Esmirna tem algo muito interessante, porque ela vai ser chamada de uma igreja fiel. Tem suas dificuldades financeiras, estão em um lugar próspero, rico, mas ela enfrenta problemas. Vamos analisar os porquês. É interessante lembrar que a tradição cristã diz que Policarpo, ele foi o pastor, o líder dessa igreja na época da perseguição. Olha só. Policarpo foi líder fiel e exemplar, acabou sendo queimado na fogueira em 155 depois de Cristo, porque se recusou a reconhecer César como divindade. Quais eram os castigos para as pessoas que se recusassem cultuar o César? Você lembra das arenas, lembra dos gladiadores, lembra das feras, dos animais e das fogueiras. Assim aconteciam as punições. No momento em que este pastor, este líder, ele rejeita a reconhecer César como divindade, a sua vida está em jogo. A tradição diz o seguinte, que ele foi ameaçado e pressionado pelo procônsul de ser lançado às feras. E ele respondeu o seguinte, vou ler para você. Ameaça-me com fogo que pode durar 1 hora e então se extingue, mas ignora o fato do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Policarpo diz, por 86 anos tenho servido ao meu mestre e ele nunca foi injusto comigo. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei? Nós percebemos aqui o posicionamento desse líder. Quando um líder é fiel, ele incentiva e ele orienta e ensina os membros a ser fiéis. É interessante porque nesta carta você não percebe críticas a esta igreja. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 8 diz assim. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Quem é o anjo da igreja? O líder, o pastor. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. No resumo, eu passei para vocês que o líder desta igreja, ele foi confrontado e posteriormente morto. Olha o que Jesus diz para esta igreja na visão. Estas coisas diz o primeiro e o último. Todas as coisas iniciaram no nosso Criador. Nós estamos no intervalo. Todas as coisas terminam nele. Lembrando que a nossa vida, ela tem um tempo determinado. Alguns vivem 30, 40, 80 anos, não sei. O que a gente faz com esse tempo em todas as áreas da vida? Como você administra o teu tempo? No caso, espiritualmente, quais são as nossas prioridades? O que essa igreja deveria fazer no contexto em que ela vivia? Falar em fidelidade é fácil,
Falar em perseverança é fácil, mas viver a fidelidade é outra coisa. Resistir às tribulações, resistir às pressões e se manter no caminho, aqui está o grande desafio. Por isso que o próprio Senhor, que é o dono da igreja, fala com o líder e com os liderados, dizendo: eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Para nós humanos, a morte é o fim das coisas. Para nós humanos, encerra-se com a morte. A morte física, ela encerra-se em este plano. Mas a morte física, ela não nos tira da eternidade, da vida que nós teremos com Deus. E Jesus está trabalhando na esperança, na fé desse povo, dizendo: eu estive morto e vivi. Ou seja, vocês não precisam ter medo, porque o medo é natural. É claro que muitas pessoas morreram por fidelidade, mas não deixaram de sentir medo. E Jesus está encorajando estas pessoas, dizendo: eu fui morto, mas tornei a viver. Ou seja, quando vocês passarem deste plano, vocês estarão comigo na eternidade. 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. Quais eram as tribulações dos crentes de Esmirna? Eles eram afrontados, humilhados, desrespeitados, porque declaravam que Jesus era o rei, enquanto todo mundo declarava os Césares como divindade. Aí imagina um pequeno grupo no meio dessa geração que diz o seguinte: não, nós não cremos, nós não adoramos e nós não declaramos César como Deus. Existe um rei, um Senhor, e a ele nós prestamos culto e respeito. Eles começaram a ser vistos como um grupo que praticava um tipo de rebelião contra o atual governo. A sua fé não foi respeitada e este povo começa a sofrer tribulações de todas as áreas: perseguição, humilhação, afronta. Na parte financeira também, vamos ver na sequência. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ora, se era uma cidade tão próspera, o comércio destas pessoas que se declaravam fiéis a Jesus eram prejudicadas. Alguns teólogos também acreditam que, por trazer a linha de pensamento dos primeiros cristãos de repartir os bens, também pode que eles estavam em certa dificuldade porque mantinham essa linha de pensamento. O que importa é que você percebe que eles estão praticamente à margem da sociedade. Mas a Bíblia diz o seguinte: mas tu és rico. Essa riqueza fala da fidelidade, da espiritualidade. Eles decidiram nos seus corações honrar ao Senhor Jesus, manter a comunhão, manter a fé, independente dos ataques externos. Enquanto as pessoas comuns, elas adquiriam bens, terrenos, esta igreja está adquirindo riqueza espiritual, onde estes crentes já desfrutam na eternidade daquilo que eles construíram nessa terra. Essa parte nos dá uma lição muito grande de entender as coisas espirituais. A nossa geração, na nossa época agora, prega-se muito prosperidade, como se prosperidade fosse dinheiro. Claro que o dinheiro faz parte da vida, do cotidiano, traz mordomia, sim. Mas a riqueza espiritual, o reino implantado dentro de nós, nada tem a ver com a condição financeira de ninguém. E esta igreja compreendeu que a verdadeira riqueza era a comunhão com o seu
Senhor. Aí ele continua dizendo: conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Sinagoga é um termo que lembra uma congregação judaica. O que se fazia nestas congregações? As pessoas se reuniam para ler a Tanakh, a Bíblia judaica, para aprender os escritos, os profetas, as leis. E também cantavam, aprendiam, estudavam. Enfim, a sinagoga é uma coisa boa. Neste caso, sinagoga de Satanás, porque eles não estavam cumprindo legitimamente a sua missão. Eles começaram a se voltar contra os cristãos, viram os cristãos como inimigos, não como irmãos, por causa da divergência de crenças e ideias, e começaram a levar esses cristãos para os tribunais romanos, onde muitos saíam presos ou até mortos. Por isso, nesse caso, é chamado sinagoga de Satanás. 10. Não temas as coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Perceba, aqui fala de tribulação num tempo limitado, específico para esse povo, para essa igreja. Quando ele diz que o diabo está para lançar muitos de vós em prisão, ele não está falando em sentido figurado. Ele está falando literalmente. Olha a convicção desse povo, a fidelidade desse povo, a fim de enfrentar tudo isso por convicção. Eu quero meditar um pouco com você sobre este ponto. Até em qual situação ou em qual limite nós estamos dispostos a suportar os ataques, afrontas e tribulações por amor a Cristo. Eu louvo a Deus, porque na nossa época nós temos, nesta geração, pessoas que têm mantido a fidelidade. Pessoas que têm suportado as afrontas, as provocações, as tribulações, as calúnias, a maledicência, a perseguição, a pobreza. Ora, na nossa época, sim, tem pessoas que não se corrompem com o sistema. E estas pessoas, elas não têm lucro exorbitante. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Aí é fácil a gente falar do dinheiro que vem do tráfico, da prostituição. Quantas pessoas dentre nós que estão perdendo a comunhão com Deus, porque a sua necessidade por quantias financeiras, elas se tornam prioridade. E essas pessoas acabam entrando em conflito, em guerras e em dificuldades. E quando você vai olhar, a raiz do problema é o quê? Dinheiro. Todo esse conflito, todo esse problema que a pessoa está vivendo, porque a raiz do problema é dinheiro. Paulo tem um ensinamento lógico, profundo e inteligentíssimo. Ele diz: sei estar instruído em todas as coisas, sei ter muito e sei viver com pouco. Em todas as áreas da vida eu estou instruído. Isto fala do quê? De não se corromper por causa do momento em que estamos passando. Se você está num momento bom, financeiramente, aproveite. Se você está num momento de dificuldade financeira, não se corrompa. A igreja de Esmirna, ela nos deixa este legado. Pessoas que nós não conhecemos sua aparência física, mas na eternidade nós conheceremos essas pessoas sim, porque elas nos deixaram um legado de fidelidade, um legado de amor ao seu Criador, um legado de reverência à majestade de Cristo. Olha só, não temos o que vocês vão sofrer.
Já lidavam com as tribulações, já lidavam com a questão financeira. Como se não bastasse, agora seriam lançados na prisão. Esta é a maior forma de intimidação. Perder a liberdade. Mas volto para Paulo, que fundou esta igreja. Lembre-se que ele nos ensinou muito sobre a liberdade interior. A gente preza pela liberdade exterior e esquece da liberdade interior. Eu estava olhando um vídeo, um documentário de uma cristã chinesa. Não sei se você já viu. Ela foi chicoteada e ela está em uma prisão e alguém diz para ela o seguinte: nós iremos orar pela igreja chinesa. E ela diz o seguinte: ore pela igreja brasileira, porque nós, os chineses, estamos presos, mas na cadeia nós pregamos o evangelho. E muitas igrejas que têm liberdade sequer têm motivação para participar dos cultos, sequer têm motivação para dobrar os joelhos e agradecer a Deus por tudo o que possui. Essa igreja nos ensina a verdadeira fidelidade, independente do momento em que estão passando. Eles suportam com alegria no coração, com perseverança, e muitos enfrentam sim a prisão. Porque lá na prisão, seus corações continuam livres. Você já experimentou essa liberdade? Você já desfruta dessa paz interior? Onde o mundo externo está desabando, caindo, e lá no coração a gente tem paz. Esta paz, ela vem do trono de Deus. Ela vem das mãos do Criador. Ela vem para a nossa mente e ela tranquiliza todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos aprender olhando para Esmirna é confiar não em palavras, mas em obras, em atitudes. Na sequência diz o seguinte: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As pessoas que permanecem íntegras até o fim. Elas permanecem fortes na convicção. Sofrem. Claro que várias mortes que aconteciam nesta época eram terríveis. A família teria que suportar a perda. Teria que suportar o medo de que viessem atrás deles também. Sim, somos conscientes. Mas o próprio Cristo está incentivando essa igreja dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a diferença da morte física para a morte espiritual? Um salvo, ele morre, mas a sua alma vai para a eternidade com Cristo. O que é a morte espiritual? É a vida após a morte sem salvação, a qual a Bíblia chama de vergonha e desprezo eterno. Coroa da vida. Todos aqueles que mantêm o seu relacionamento com Cristo até o fim. Porque tem um detalhe: não adianta ser fiel por um tempo. E a gente até conhece pessoas assim. Por um tempo elas serviram a Deus, elas foram fiéis. Aí várias são as situações da vida que vão tirando elas do caminho. A culpa é da situação? Não, a culpa é do coração. Porque nós decidimos a todo instante se queremos ser fiéis ou não. A decisão é pessoal. Servir a Deus não é acaso. Servir a Deus é decisão. E Jesus diz: sejam fiéis até a morte e eu darei para vocês a coroa da vida. Quando chegar nesse nível, ninguém poderá tomar aquilo que Deus preparou para os salvos, os santos e para aqueles que têm honrado o seu nome. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é o corpo de Cristo. Os membros, nós, os membros que formam o corpo de Cristo. Estas palavras são dirigidas, no caso para Esmirna, neste tempo específico, hoje, dirigida
a nós. Você pode escolher em ouvir ou não ouvir. Não é apenas entrar aqui e sair aqui. É dar crédito, é colocar em prática o ensinamento para estas pessoas. Aí sim, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que nós aprendemos com a igreja de Esmirna? Suportaram o sofrimento e a pobreza. Não existe nenhuma queixa e nenhuma correção contra esta igreja, pois ela era fiel. Não existe julgamento para esta igreja, como houve um julgamento para a igreja de Éfeso. E a promessa para esta igreja é a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.